OMS voltou a alertar a Europa de que precisa fazer mais para combater as mortes relacionadas com o calor. Foram mais de 200 mil só nos últimos 4 anos. O calor extremo levou diretamente a um aumento das doenças relacionadas com o calor e das mortes prematuras, todas elas evitáveis, segundo a Organização Mundial de Saúde. A Europa é uma das regiões do mundo mais gravemente afetadas pelo aquecimento global, de acordo com a OMS. A maioria das mortes prematuras devido ao calor extremo ocorreu em Itália, seguida de Espanha, Alemanha e Grécia. O aumento das temperaturas globais, a rápida urbanização e o envelhecimento demográfico estão a convergir para aumentar tanto a exposição ao calor como a vulnerabilidade aos seus efeitos. Em conjunto, estes fatores estão a conduzir a uma carga crescente e desigualmente distribuída de doenças e mortes relacionadas com o calor e sublinham a necessidade de uma prevenção eficaz. Nas suas recomendações, a OMS sugeriu um vasto leque de medidas, desde a criação de mais sombra nas cidades e de redes de centros de arrefecimento, até aos serviços sociais que garantem que os idosos se mantêm hidratados. O ministro da Defesa do Reino Unido demitiu-se do cargo na quinta-feira, citando falhas nos planos de gastos do governo com a defesa. Numa carta dirigida ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer criticou o financiamento para o tão esperado plano de investimento em defesa. O plano deverá definir as despesas de defesa do Reino Unido para a próxima década e a sua publicação estava inicialmente prevista para o outono de 2025. No entanto, tem sofrido repetidos atrasos, apesar dos avisos de que as Forças Armadas do país enfrentam um grande déficit de financiamento. Na sua carta de demissão, afirmou que os orçamentos aprovados ficam muito aquém do que é necessário para a defesa naquilo que descreveu como uma época perigosa. O antigo chefe da defesa afirmou que sem estes orçamentos, a postura de defesa do Reino Unido seria reduzida e o risco para o pessoal em operações aumentaria, conduzindo a um país menos seguro. Num tom mais crítico, pareceu desprezar o primeiro-ministro britânico, afirmando que sabe do que a defesa precisa. Terminou a desejar felicidades a Starmer e afirmou que o seu apoio ao Partido Trabalhista se mantém inalterado. Reagindo às preocupações sobre as restrições de viagem dos Estados Unidos que afetam os participantes do Campeonato do Mundo, o Comissário Europeu para o Desporto disse ao programa Europe Today da Euronews que cabe aos países anfitriões decidir quem tem acesso. These decisions on who has access are for the host country also to take decisions on, but I hope that this will be one of the World Cups that's remembered for football excitement and for the joy it brings. Antes do jogo de abertura, o Campeonato do Mundo já se envolveu numa controvérsia depois do árbitro somali Omar Atan ter sido detido no aeroporto internacional de Miami e impedido de entrar nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas justificaram a decisão com preocupações de verificação. Questionado sobre os críticos que apelam a um boicote, o comissário também foi claro. I don't think boycotts will solve anything in this respect. I think we should not deprive fans of the opportunities to follow their favorite teams. This is, I think, one of the moments where people can come together. This being said, I think, of course, football should be accessible to everyone. O Campeonato do Mundo de 2026 vai ser o maior da história da competição, com um número recorde de 48 equipas e 104 jogos. O cantor francês Patrick Bruel foi alvo de várias queixas de mulheres que o acusam de violência sexual e está sob investigação em 4 casos que envolvem atos alegadamente cometidos entre 2008 e 2019. Bruel saiu em liberdade, mas sob supervisão judicial após uma detenção de 48 horas. La mise en examen de M. Patrick Bruel était envisagée pour 9 cas. Sur ces 9 cas, les juges d'instruction ont décidé de notifier une mise en examen pour 4 d'entre eux. Pour 4 autres cas, les juges d'instruction ont décidé de faire bénéficier à M. Patrick Bruel du statut de témoin assisté. Et pour le dernier, la prescription a été constatée et n'a donc pas été examinée.
O juiz de instrução do Tribunal de Nanterre não deu seguimento ao pedido do Ministério Público de prisão preventiva. No âmbito das medidas de coação, Patrick Perouel não pode sair do território francês. Está igualmente proibido de entrar em contacto com as vítimas e os seus familiares, bem como de visitar as suas casas. Além disso, Perouel deve apresentar provas de acompanhamento psicológico e pagar uma caução de 500 mil euros. O Ministério Público dispõe agora de 10 dias para recorrer desta decisão. Patrick Perouel, um ícone da pop francesa, deveria ter iniciado este verão uma digressão de festivais com cerca de 15 datas. O cantor acabou por cancelar todos os seus concertos até ao próximo mês de setembro. Na Alemanha, drones são frequentemente avistados a sobrevoar aeroportos, bases militares ou infraestruturas críticas, o que pode levar a alguns constrangimentos. Numa demonstração exclusiva para a imprensa, a empresa alemã Argus Interception, em colaboração com a Ecodyne, apresentou uma potencial solução. Em vez de abater um drone, este pode ser capturado com uma rede, evitando os riscos decorrentes da queda de detritos. Além disso, com um drone capturado intacto, é possível analisar a sua origem, determinando se trata de um aparelho hostil ou de um simples drone recreativo. Weil man möchte ja auch, Kollateralschäden vermeiden, möglichst, dass keine Teile herunterfallen. Und genau das machen wir mit unserem Netzsystem, dass wir in der Lage sind, die Drohne einzufangen, abzutransportieren und dort abzulegen, wo wir es letztendlich möchten. Und so vermeiden wir Schäden Unbeteiligter oder einfach Materialschäden. Und das muss man natürlich auch beachten, insbesondere wenn man im urbanen Gelände aktiv ist. Antes de interceptado, um drone suspeito é primeiro detectado e rastreado. É exatamente aqui que entra em ação a tecnologia de radar da Ecodyne. A empresa desenvolve sistemas de radar que monitorizam o espaço aéreo e podem rastrear objetos voadores mesmo a longas distâncias. Mas quantos alvos pode um radar detectar de uma só vez? E o que acontece quando não se trata de um só aparelho, mas de vários ao mesmo tempo? Last year in Germany, when there's some sort of mother drone that sends off a few smaller drones, and how many drones can your radar detect? Yeah, so our bigger radar can certainly be tracking hundreds of drones per panel, and so we have 4 panels in our 360 setup, and so you're going to be tracking many hundreds of drones, approaching 1,000 drones. Enquanto estes novos drones interceptores estão a ser construídos, já decorrem os testes no exterior. Nem todas as tentativas de intercepção são bem-sucedidas à primeira, mas se a rede falhar o alvo, há ainda uma segunda oportunidade, uma vez que cada aparelho vem equipado com 2 cargas de rede. Aviões de combate no céu, soldados entre os corredores e milhares de visitantes no recinto de exposições. A ILA, a Exposição Internacional Aeroespacial, começou em Berlim. Para além dos aviões, dos sistemas de armas clássicos e dos helicópteros, este ano o destaque vai para os drones e outros sistemas não tripulados. Muitas empresas estão a apresentar tecnologias que surgiram da experiência da guerra russa contra a Ucrânia, ou que já estão a ser utilizadas nesse país. A visita do chanceler alemão à feira mostra também o interesse pelas novas tecnologias. Uma das suas paragens leva-o à Quantum Systems. A empresa está a apresentar uma nova plataforma pela primeira vez na ILA. Esta plataforma pode ser utilizada tanto por tripulantes como por não tripulantes e destina-se a ser usada em missões de reconhecimento e vigilância. Man sieht hier auch kleinere Ausführungen dieser Abfangdrohnen, die hier montiert werden können und dann eingesetzt werden können, andere Drohnen aus der Luft abzufangen. Jetzt kennen wir das in der Ukraine im klassischen Sinne so, man stellt die Abfangdrohnen auf dem Boden mehr oder weniger und von da starten die, die Shaheds abzufangen. Und hier würde es eine Möglichkeit geben, diese Abfangdrohnen von einem fliegenden Flugzeug aus zu starten. Os drones e os sistemas autónomos estão entre os temas que atualmente mantêm a indústria particularmente ocupada. Fabricantes, investidores, militares e políticos reúnem-se na feira comercial. Os participantes vão debater o desenvolvimento das novas tecnologias, as capacidades necessárias e o papel que as empresas europeias podem desempenhar no futuro.
Estas são questões que se tornam cada vez mais importantes, tendo em conta a alteração da situação de segurança na Europa. Kampfjets am Himmel, Drohnen und autonome Systeme in den Hallen. Die ILA gilt als die wichtigste Luft- und Raumfahrtmesse Deutschlands. Ein Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf der Verteidigungsindustrie und den Innovationen, die die Streitkräfte der Zukunft prägen sollen. Johanna Urbanczyk bei der ILA für Euronews. O México brilhou num jogo de abertura cheio de drama do Mundial de 2026, vencendo por 2-0 a África do Sul, num confronto que teve direito a 3 cartões vermelhos. Diante de uma multidão de mais de 80 mil espectadores, o México assumiu a liderança aos 9 minutos, quando Julián Quiñónez marcou o primeiro golo do torneio. O avançado Raúl Jiménez, de 35 anos, marcou de cabeça o segundo golo do México no estádio Azteca, que se tornou o primeiro estádio do mundo a receber jogos de 3 mundiais. A África do Sul viu Sefelo Sithole ser expulso por ter negado uma oportunidade de golo antes de Themba Zwane receber o cartão vermelho por uma bufetada. O mexicano César Montes também foi expulso por uma falta tardia. Foi a primeira vez que se registaram 3 cartões vermelhos no jogo de abertura de um campeonato do mundo e é o maior número de cartões vermelhos num jogo do Mundial desde os 4 que foram dados quando Portugal defrontou a Holanda no torneio de 2006 na Alemanha. Antes do pontapé de saída, a superestrela colombiana Shakira e o cantor nigeriano Burna Boy interpretaram Dai Dai, a canção oficial do torneio, e o tenor italiano Andrea Bocelli encerrou a cerimónia de abertura. No segundo jogo do dia de abertura, a Coreia do Sul assumiu a liderança no final da partida contra a Chequia, vencendo por 2-1. O México tem agora 3 pontos no grupo A e joga com a Coreia do Sul na próxima quinta-feira em Guadalajara. A África do Sul jogará contra a Chequia no mesmo dia em Atlanta.